Oi gente, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês quais são os melhores lugares para estudar, seja para o concurso, seja para o cursinho, seja para o mestrado, para o inglês, para a pós-graduação, enfim, para qualquer estudo ou projeto que demande concentração, esse vídeo é para você. Independentemente do lugar que você escolha, independentemente das dicas que eu vou trazer aqui, é extremamente importante, aliás, é imprescindível que você escolha um lugar que seja limpo, arejado, iluminado e, acima de tudo, silencioso. Bom, a primeira dica que eu compartilho aqui, naturalmente, que é talvez a grande maioria das pessoas faça uso, não sei, ou boa parte, é estudar em casa. O grande diferencial de estudar em casa é a economia de tempo que a gente tem, né? A gente deixa de perder horas no trânsito, tem aquela questão do trajeto, seja a pé, seja de carro, de ônibus, de Uber, do que quer que seja, a gente sempre perde um tempo no trânsito e às vezes a gente perde até um tempo a mais do que o programado e nossa programação, nosso planejamento de estudos muitas vezes vai por água abaixo simplesmente pelo trajeto, pelo percurso escolhido, né, percorrido. Então, a ideia de estudar em casa é sim interessante, mas algumas observações têm que ser bem colocadas aqui. A primeira delas é que o ideal mesmo é que você tenha um cômodo exclusivo da casa só para você, só para os seus estudos, né? Que aí você consegue ter ali um ambiente que seja só seu, de preferência que ele seja longe de circulação, porque na maioria das vezes a gente divide casa com outras pessoas. Se esse não for o seu problema, menos mal, ótimo. Mas quando a gente divide a casa com outras pessoas, tem sempre alguém passando no corredor, tem sempre alguém no telefone, tem sempre alguém conversando, assistindo uma televisão. Então, se a gente conseguir se distanciar disso, ponto pra gente. Eu, particularmente, nunca funcionei muito estudando em casa. Por quê? Porque eu tendo a me distrair fácil com determinadas coisas como uma cama, um sofá, uma televisão, uma geladeira, um telefone tocando, porteiro ligando ou conversa de vizinho. Então assim, sabe quando eu já tinha uma indisposição prévia assim, em estudar em casa e toda vez que eu estudava em casa alguma coisa desse tipo acontecia? Então eu sempre optei, pelo menos nos meus estudos como rotina, em estudar fora de casa. É claro que sobrou um tempo no final de semana, consegui chegar em casa mais cedo, eu aproveitava esse tempo também. Afinal de contas, quando a gente está estudando ali, todo o tempo é muito válido e é precioso, a gente não pode perder. Mas, em termos de planejamento e organização, eu não estudava em casa. E aí, eu partia para a segunda dica, que é, naturalmente, são as bibliotecas, né? As bibliotecas são excelentes opções, assim, para quem precisa realmente de concentração, um ambiente só seu. Mas alguns pontos também têm que ser observados com muito cuidado. O primeiro é, a gente tem que evitar as salas de reuniões, as salas de grupos de estudo. Por quê? Porque quando a pessoa estuda em grupo, naturalmente tem uma troca, tem uma discussão, né? E com isso a gente acaba sendo prejudicado na nossa concentração. Então, é importante que você verifique se na biblioteca que você está pretendendo estudar tem a área reservada para os estudos individuais, onde, sim, o silêncio reina, e tem as áreas reservadas bem distante de preferência, porque às vezes está até ali do lado da outra, mas interfere. Eu sou paranoica com barulho, então assim, pra mim tem que ser assim, realmente extremo. Então, se tiver essa diferenciação, excelente, já é ponto para biblioteca, assim. Eu sempre fiz uso de biblioteca e aí eu procurava bibliotecas, especialmente na época que eu estudava para concurso, eu morava em Brasília. Brasília, assim, é um sonho para estudar para concurso. Tem 1000 bibliotecas e biblioteca funciona sábado, domingo até meia-noite. É maravilhoso, assim, as universidades você pode usar, é fantástico, assim, é realmente muito bom. Mas aqui em BH também funcionou, porque na época do mestrado eu também estudava em biblioteca e algumas funcionavam pra mim nesse sentido, assim. Eu, por exemplo, na época do mestrado, eu estudava na FUMEC, que era perto da casa da minha mãe, né? Minha mãe mora ali perto. E aí era muito bom, do lado de casa eu ia a pé e tal. Só que mais recentemente, depois que eu voltei pra BH, ou minto, durante o meu período lá em Brasília, mas que eu vinha às vezes de férias ou eu vinha algum período maior e que eu ainda estava estudando para concurso, eu tentei a FUMEC, só que o sistema deles mudou. Então, para quem não é aluno, eles não deixavam entrar com material. E isso para mim fez toda a diferença, porque eu gosto de dar nos meus livros, nas minhas apostilas, eu gosto de anotar nas minhas coisas para eu revisar, para eu rever aquilo depois. E assim, sem poder levar o material, pra mim, inviabilizou total. E aí eu parti atrás de outras bibliotecas, encontrei até outras bibliotecas que me serviram melhor nesse sentido. Lá em Brasília eu estudava em baias individuais, gente. E era um silêncio absurdo, mas absurdo mesmo.
E aí, sabe o que eu fazia? De tão paranoica que eu era, eu já contei isso aqui em vídeo aqui no canal. Tinha umas baias, né? Aí eu sempre chegava, eu abria a biblioteca. 7:00 estava eu lá. Se abrisse 6 horas, eu ia estar lá 6:00 também. Eu estaria lá. E aí tem as baias, né? Das laterais, assim, e as baias aqui. Então eu pegava sempre a de cá, ou de cá, do extremo, né? Da lateral. Que aí era uma pessoa a menos pra eu dividir. Olha que paranoia, gente, mas quando eu tô focada, eu tô focada. Então, é uma pessoa a menos pra, de repente, ficar, sei lá, mascando chicletes, bocejando, às vezes mexe no celular e incomoda, tipo assim, ficar mexendo na cadeira, grifando. Então, era uma coisa a menos pra preocupar. Eu sei que pode parecer paranoia, mas quem tá nessa vibe aí sabe que é mais ou menos assim que funciona e fica a dica aí pra você. Tem também as salas de estudo de faculdade, de cursinho, que funcionam mais ou menos da mesma forma que a biblioteca. É só ficar atento a essa questão de se for permitido estudo em grupo, se for permitido reunião, bate-papo ali, sai fora. Isso realmente não funciona. A não ser que o objetivo especificamente seja realmente debater uma troca, o que é mais exceção num plano de estudo a médio e longo prazo. A próxima dica de estudo aí é aquela carta que eu tiro da manga. A primeira carta que eu tiro da manga. Sabe o que é? E que funcionou muito pra mim e é uma experiência que deu muito certo. Eu acho que quem não sabe precisa saber, por isso merece ser compartilhado. É salão de festas do prédio ou espaço gourmet ou alguma coisa nessa linha. Muita gente tem isso em casa e nem se toca que é possível utilizar. E qual que é o diferencial disso daí? A gente poupa tempo de deslocamento, trânsito, estresse, atrasos, etc. Por quê? Porque a gente não sai do nosso prédio onde a gente mora, mas ao mesmo tempo tá longe da televisão, do sofá, da cama, da geladeira, do telefone, tudo mais. Então, gente, é simplesmente perfeito. Quando eu descobri isso num momento da minha vida, assim, sabe, o mundo se abriu pra mim. Eu simplesmente pegava as minhas coisinhas, descia, em 3 minutos eu estava lá, estudava, morria de estudar, não sei o que. Voltava pra casa, era como se eu tivesse vindo de um outro lugar, só que assim, sem percorrer nenhum grande percurso mesmo. Então, foi fantástica essa experiência, essa descoberta, e acho que vale a pena você que tá aí nessa, precisando de um espaço de estudo, de concentração e tal, descobrir mesmo que você tem ele perto de você, porque pode funcionar e muito. Agora, fiquem atentos, porque muitas vezes essas áreas ficam perto de playground, áreas onde são mais habitadas, né, por crianças. E então, em determinado momento, elas chegam da escola, voltam da escola, ou tem criança que ainda não foi para a escola e usa muito. Então, tem que observar isso, se vai funcionar para você como rotina, que é importante a gente estabelecer uma rotina quando a gente está nesse nível aí de estudos ou de um projeto em mente, alguma coisa nesse sentido. Uma outra coisa que também eu considero uma carta tirada na manga, que funcionou pra mim e eu quero compartilhar isso com vocês, foi utilizar a casa de amigos para estudar. Como que se deu isso na minha vida e vocês aplicam aí ao caso de vocês? Eu tinha um casal de amigos que era de São Luís do Maranhão e eles faziam mestrado aqui em BH e nas férias eles viajavam. Eles iam pra lá, passavam tipo assim, dezembro, janeiro inteiro fora. E aí, conversa vai, conversa vem, eles me ofereceram apartamento pra estudar. Gente, não pensei nem 2 vezes. Eu fui, estudava, ficava lá. Por quê? É um ambiente tranquilo, um ambiente sereno, só que é a casa de outras pessoas. Então eu não vou deitar no sofá, não vou ficar abrindo geladeira, não vou deitar na cama, não vou atender telefone, essas coisas. Então, sabe aquela sensação assim que tô num lugar confortável, mas ao mesmo tempo, né, tem um limite ali? E funciona muito bem. Eu acho que eu fiquei uns 2 meses fazendo isso. E na época foi muito importante pra mim, porque minha irmã tava organizando casamento, que foi até muito triste por outro lado, porque eu não consegui me dedicar 100% em ajudá-la, em acompanhá-la, porque eu até tava defendendo a minha dissertação de mestrado, mas a gente acaba tendo que, né, fazer algumas escolhas, assim, mesmo querendo ou não e tal. E aí, foi bom que eu saí daquela confusão, chega presente, chega gente, não sei o que, olha o fornecedor, conversa sobre isso, o telefone toca, atende o telefone. Então eu saí um pouco disso na medida do possível e aproveitei muito esse espaço que me foi cedido. Fica aí a dica pra vocês. E não, assim, não precisa nem ser alguém que vai passar tanto tempo longe, de repente algum familiar ou alguém bem próximo a você, que você tenha uma certa liberdade, né? De repente a pessoa passa, sei lá, uma manhã inteira fora ou o dia inteiro fora, você pode ir pra lá estudar. Então já pensou quantas pessoas ficam fora que de repente você tem alguma relação que você possa aproveitar? Fica aí a dica também pra vocês. E finalmente, mais uma experiência minha que deu certo e que eu compartilho com vocês é aproveitar o ambiente de trabalho para estudar. Mas vejam bem, se atentem pro que eu vou falar.
é o seguinte, isso funcionou comigo quando eu morava em Brasília também. Eu tinha uma chefe maravilhosa, a doutora Cristina, a doutora Cris, morro de saudade dela. E ela sabia que eu tava estudando, ela entendia perfeitamente, ela também foi, né, concurseira aí na vida e tal, então ela era ótima, assim, super compreendia. E aí ela falou, olha, se você quiser chegar antes do horário ou ficar mais tarde na minha sala, você pode ficar aqui ninguém vem fora do horário, é sossegado. Eu falei, doutora, eu quero. E aí foi uma autorização da chefia, eu batia meu ponto no meu horário normal, então se eu chegava mais cedo e ia estudar, eu não batia ponto que eu cheguei, eu estudava e só depois eu batia ponto no meu horário de começar o trabalho. Então é importante que você faça as coisas muito às claras e com autorização, de preferência assim, expressa, porque nesse momento ter aquela tensão, ai vai chegar alguém, ai tô fazendo alguma coisa errada, ai eu vou me dar mal, ai onde isso vai parar, só vai prejudicar o seu estudo e o seu nível de concentração. Então, nesse último ponto, nessa dica especificamente, eu sugiro que, se for fazer, que seja alguma coisa muito bem resolvida, esclarecida para todos os envolvidos. Bom, então é isso. Eu acho que o local de estudo que a gente escolhe ali para enfrentar uma jornada pesada de concurso ou de mestrado ou de um projeto específico, qualquer que seja na sua vida, é fundamental para o sucesso, né, desse projeto, dessa empreitada. Por isso achei tão importante dividir isso aqui com vocês. Então é isso. Se vocês tiverem outras dicas que queiram compartilhar aqui com a gente, né, tem sempre muitos concurseiros novos aqui no canal, vai ser maravilhoso, pode ajudar muita gente. Então, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal. Encontro com você no próximo vídeo. Até lá!